Sobre o texto do Alexandre Marcella, no texto ele traz a relação entre direito e moral numa perspectiva durkheimiana. O direito seria a institucionalização da moral, a moral que é fruto da solidariedade orgânica, ou seja, das concessões que os indivíduos fazem para o mantenimento da ordem social. O direito, assim, é produto da consciência moral de uma sociedade, que é exatamente o que acontece no common law, onde os costumes e hábitos de uma sociedade são bases para o direito. Nas codificações, a consciência coletiva se valeria através das mãos do legislador, que compartilha obrigatoriamente dos costumes sociais do meio onde ele está inserido. Por fim, o autor tenta explicar como se daria o direito institutivo. Externamente, o direito institutivo se daria através das concessões vantajosas que os indivíduos fariam para ambos os lados. E também existiria um medo constante das sanções. E, internamente, a solidariedade moral estaria presente no consciente dos indivíduos em praticamente todas as ações que eles realizam. O artigo de Pierucci fala sobre o processo de formação da principal obra de Weber, que é Economia e Sociedade. Ela foi publicada após sua morte e ele deixou vários escritos que são chamados de espólios. As 3 primeiras edições foram publicadas pela sua esposa Marianne e a quarta edição foi publicada por Wilkeman. A trajetória da obra ela é bem conturbada. E tudo começou quando, em 1909, Weber aceitou ser editorial-chefe de um projeto editorial e tinha que escrever pelo menos um capítulo. Quando ele começou o trabalho, ele teve que parar por causa que eclodiu a Grande Guerra Mundial, mas depois ele retomou os trabalhos novamente. Alguns estudiosos, eles falam que a obra de Weber deve ser lida de trás para frente. Por quê? Porque os 4 primeiros capítulos foram escritos entre 1919 e 1920 e foram entregues para publicação pelo próprio Weber. E a segunda parte foi escrita entre 1909 e 1914 e foram publicados pela sua mulher, que se baseou em escritos que ela achou na escrivaninha dele. Depois disso, a obra foi organizada cronologicamente e depois publicada. Sobre o artigo do Lepsius, que relata o entendimento atual do conjunto de textos conhecido como Economia e Sociedade, procurando esclarecer em que consistia originalmente a obra de Weber. Para isso, o autor procura indicar como Weber situava os diversos textos, versões, fases de concepção e composição dos seus escritos. Ele inicia o artigo falando que apenas os 3 primeiros capítulos e o início do 4º foram autorizados, e o que temos diante de nós são versões inacabadas e originadas em diferentes fases de trabalho de Weber. Temos, assim, 3 acervos de texto em Economia e Sociedade. Em primeiro, temos os textos que o próprio Weber compôs, entregou para impressão e corrigiu. Em segundo, temos os textos que não se encontram ordenados no espólio. E em terceiro, temos a Sociologia do Estado, que foi compilada por Wilkeman. A MWG procurou manter a prioridade dos textos autorizados em face dos textos do espólio, e as diferenças entre ambos são avaliadas não como complementos ou contradições, mas como versões próprias e específicas. O trabalho de Weber foi interrompido durante a Primeira Guerra Mundial por quase 4 anos, e ele estava insatisfeito com o estado de seus manuscritos, então ele procurou uma exposição mais curta e mais próxima ao formato de um manual. Para Weber, a teoria econômica refere-se a um sujeito econômico construído e argumenta, assim, com um ser humano irreal, análogo a uma figura ideal matemática nos quadros de uma ordem econômica. Sua sociologia econômica contrasta com isso, pois ele analisa o agir econômico de modo não abstrato, mas sim realista. Para Weber, a atividade econômica significa sempre a luta do homem com o homem, seja por oportunidades ou por direito. Lepsius conclui sua obra falando que a reconstrução da sociologia econômica de Weber, com suas variadas problematizações e conceitos, precisa levar em consideração seus vários textos. O livro que eu vou apresentar é do Castro, Democracia, Ética e Prática Judicial no Mundo Contemporâneo. Eu vou relacionar o livro com a capa da revista Veja e a capa da revista Isto É, que mostra o confronto entre o juiz Sérgio Moro e Lula. No livro, o autor fala que os tribunais, eles tentam
eles tentam aproximar a política com os princípios reflexivos. Isso vai contribuir para a construção da ordem democrática, porque os tribunais eles vão atuar junto com a participação no processo político. E ele fala no livro que, como o judiciário ele adotou a orientação positivista, o judiciário ele esvaziou os seus conteúdos éticos, então ele aproximou e com isso ele abandonou a capacidade de controlar os dilemas da política, porque o judiciário esvaziou dele, abandonou os princípios éticos. E com isso fez com que aumentasse a confiança da população no judiciário, porque o judiciário ele vai elaborar os princípios éticos reflexivos para a sociedade e para a política. Outra coisa também que eu achei interessante no livro é que ele fala do marketing político apoiado na psicologia da massa que o judiciário faz. E eu relacionei essa parte do livro com a notícia da capa da Isto É, da Veja, que como a gente estuda e se vê também, o juiz ele tem que ser imparcial e ele não pode favorecer um réu, por exemplo, de acordo com as suas convicções ou do seu gosto pessoal. E o juiz ele está sendo muito político, não está atuando da forma como ele deveria atuar, o Sérgio Moro. Ele não está sendo imparcial, pelo contrário, ele está falando sua opinião abertamente, e isso vai contra o papel do juiz. E tem gente que está até falando que ele é um possível candidato para o cargo da presidência ano que vem. Então ele está aproveitando desse momento também para fazer o seu marketing. E o juiz, como se viu, por exemplo, em Kelsey, o juiz tem que ser imparcial, analisar somente a lei e aplicar a lei. Eu vou falar do livro Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva, do Weber, e capítulo 7. Nesse capítulo, no caso, o Weber está falando sobre a sociologia jurídica, sociologia do direito. E ele cita vários tópicos de interesse, como direito subjetivo, direito natural, tipos de pensamento jurídico, direito moderno no final. E o que eu vou me focar aqui, que eu tenho mais interesse, é sobre racionalização material e formal e a relação do direito com a religião. Sobre isso, no tópico 5, ele cita um exemplo muito bom do Código Civil, que é o seguinte: o Código Civil se trata de leis positivadas, logo parte de um direito racional e formal, mas que tem certa relação com uma fundamentação religiosa. E aí ele mostra, por exemplo, que a lei de proibição ao incesto está relacionado com a ideia de que as igrejas queriam manter o controle sobre o matrimônio. E seria difícil fazer isso se as pessoas se casassem dentro da própria família. Também, outro exemplo interessante que ele dá dentro do Código Civil é a questão do direito de sucessão, que encaixa muito bem dentro da ideia de família sacra, que é adotado por diversas religiões. E aí ele vai falar sobre o direito indiano, o direito persa, o direito islâmico. Mas o que eu quero focar aqui, uma parte que eu achei interessante, é sobre o cristianismo, e isso pega não só o tópico 5, mas vai lá para o tópico 8 também, que fala sobre a apropriação do cristianismo do direito natural. No caso, para manter essa ideia da superioridade do Deus cristão, eles colocam como se o direito natural fosse parte da vontade de Deus. No caso, uma racionalidade material superior a qualquer lei positivada pelo homem, e que estaria sempre ali presente e determinaria as relações entre os homens. E no caso isso é bem interessante, né? E mostra como o direito, por mais que possa parecer algo secularizado ou livre de qualquer tipo de influência religiosa, de fato não está. Eu vou falar sobre o texto Sociologia Jurídica de William Freud. Nesse texto, o autor fala sobre como as análises de Weber expõem os fatores que contribuíram para uma racionalização do direito moderno. Weber também faz uma distinção entre sociologia e dogmática jurídica. A sociologia voltada para compreender
como uma norma influencia a conduta de um grupo e é dogmático compreender o sentido dessa norma em relação ao ordenamento como um todo. Ele também faz a distinção entre direito público e direito privado, direito positivo e natural, direito objetivo e subjetivo e direito formal e material. Para Weber, não cabia à sociologia julgar o direito quanto à racionalização, se era um progresso ou não, mas sim explicar como se deu esse processo. No direito primitivo, guiava-se pela vontade do sobrenatural e também tinha um forte caráter carismático por parte do anunciante do direito. Ele era formal, pois a decisão era válida, mas essa decisão não era lógica, pois não se baseava em provas. Posteriormente, esses anunciadores do direito passaram a ser funcionários ou autoridades oficiais e, em seguida, começou a ter influência de questões extrajurídicas, como política, economia, questões éticas e questões sociais. Essas questões influenciaram para uma sistematização material do direito. E, por último houve uma volta do formalismo para tentar conciliar essas questões extrajurídicas com a lógica jurídica. Sobre o direito à preguiça, do Paul Lafargue, e no texto, no decorrer do texto, ele vai tratar sobre a moral capitalista e como essa moral ela reduz o ser humano ao seu trabalho, à sua força de trabalho, bem como a sua condição de máquina, né, de produção e tudo mais. E nesse contexto é que ele vai falar que desenvolve-se a cultura do proletariado, que seria uma paixão movida pelo trabalho, de próprio se vender e pelo amor pelo trabalho. E a essa perspectiva ele atribui toda a característica do capitalismo. E é interessante que em alguns momentos do texto ele ironiza o fato de que esse amor ao trabalho dos proletariados, essa incessante busca pelo manejo, pela produção, ela vai gerar, ironizando, ela vai gerar uma, como ele diz, essa paixão incessante, ela vai gerar nos burgueses uma característica incômoda, uma característica, uma situação desconfortável. Ela vai gerar uma situação desconfortável na medida que vai colocar eles na situação de não produtor, de não trabalhador e super consumidor, à medida que eles têm que se desprover de suas riquezas para poder ir consumindo. E justamente por essa causa, pelo trabalhador, pela paixão pelo trabalho. E ele vai atribuir também essa cultura do proletariado, não sei se é o melhor termo, aos economistas e aos moralistas cristãos, na medida que eles ovacionam essa ideia do trabalho, que o trabalho dignifica o homem. A essa ideia moral religiosa, a gente pode até dialogar com o texto A Ética Protestante do Espírito Capitalista, que traz essa perspectiva do trabalho como vocação, que o trabalho dignifica o homem, né? Que o homem ele só cumpre o seu papel na terra através do trabalho e por isso ele não deve ser motivo de vergonha, então ele tem que constantemente buscar esse trabalho. E além disso, o autor ele vai atribuir toda a ideia de degenerescência intelectual ao trabalho. E para isso ele vai remeter aos gregos, que significa justamente isso, os indivíduos se sujeitando aos patrões em busca do trabalho, sejam quaisquer os motivos, e não ter uma legislação específica que possa limitar essa condição e garantir à pessoa a dignidade enquanto pessoa, para exercer suas paixões, suas alegrias, enfim. Essa é a principal crítica do autor e no mais é isso. Vou falar sobre o texto Racionalidade e Racionalização em Max Weber, de Carlos Eduardo Sell. Ele começa o texto falando da tentativa de definir os conceitos de racionalidade e racionalização para Weber. O próprio Weber
apontou dificuldades nessa definição devido à sua multiplicidade de significados e usos em sua obra. Quanto ao contexto histórico, a obra de Weber foi recepcionada na Alemanha com muito destaque para a racionalização e com o advento da Segunda Guerra Mundial, a discussão atravessou o Atlântico e foi para os Estados Unidos, onde o destaque foi os escritos teórico-metodológicos. A sociologia de Weber ela não busca elaborar uma teoria da racionalidade, pois ela é apenas um meio para se atingir a explicitação do processo histórico, sociocultural de racionalização ocidental e moderno. Esse processo de socialização não é uma noção que pode ser definida, pois o pensamento está embutido no próprio processo de análise. Em relação à racionalidade, houveram várias tentativas de sistematizar o sentido de tal conceito, e o autor ele apresenta com vários comentadores os vários sentidos que foram discutidos. A complexidade hermenêutica da obra de Weber compara o uso de diferentes conceitos de racionalidade em diferentes locais e momentos dos seus escritos. E ele encerra falando que Weber utiliza diferentes aspectos da racionalidade como meio para analisar os fatores e vias que modelam os fatores que modelam na via histórica e sociológica os processos de racionalização. E a racionalização em Weber são racionalidade e racionalização em Weber são dotadas de multiplicidade, riqueza de perspectivas, o que é essencial para lidar com a complexidade das ciências sociais. Vou falar um pouco sobre o texto de Dilthey, que tem como título As Raízes Jurídicas de Max Weber. O autor começa o seu texto falando que Weber era proveniente de uma família burguesa e que seu pai era jurista, então ele acabou sendo influenciado por isso. Weber se habilitou em 1892 em Direito e nessa época havia um grande esforço para a codificação do Código Civil alemão. A formação de Weber foi bastante ampla e baseada em várias áreas, como também a história antiga, medieval, moderna, religião e também a filosofia. Weber escolheu como orientador um professor de Direito Comercial, e ele começa a sua tese dizendo que ele busca fazer uma abordagem tanto dogmático-metodológica, como também uma abordagem histórica. E ele buscava analisar como teria se consumado, na Idade Média, a conformação da sociedade comercial aberta por um lado e a sociedade comandita por outro. Isso ocorreria na Idade Média, porque a societas romana não poderia, como a pura relação interna dos societários, oferecer o fundamento para as sociedades comerciais modernas. E também ele trata do surgimento das sociedades comerciais como uma forma de associação mesmo, em que capital e força de trabalho poderiam se unir e ter como objetivo a obtenção de ganho. Na sua obra, Weber também analisa como ocorreu a modificação do direito baseado nos usos e costumes para o direito baseado na escrita, para o direito escrito. E ele falava que o que acontecia? Teria que ter uma decisão racional para que mudasse o direito baseado nos usos e costumes para o direito escrito. Então, isso demonstra que Weber, na sua obra de doutorado, ele já começou a analisar alguns aspectos que seriam utilizados depois no seu livro Economia e Sociedade. Então, alguns conceitos que ele trabalhou no doutorado dele, ele também utilizou na sua obra posterior. E o autor também cita que no livro de Weber, em seu período de estudante, já está pronunciado um instrumento metodológico teórico mais importante que Weber utiliza nas suas obras posteriores, que é o tipo ideal, que seria um construto conceitual do cientista, que serve para referir a multiplicidade dos fenômenos empíricos a uma problematização e para determinar analiticamente sua pluralidade. Então, isso demonstra que Weber, já na sua época de estudante, tinha uma preocupação muito grande em analisar não só a questão jurídica, mas outros aspectos também sociológicos.